Já pensou que a insegurança pode estar controlando as suas escolhas, travando as suas ações e sabotando as oportunidades que aparecem na sua vida? E isso nem sempre acontece de maneira óbvia. Muitas vezes está escondido atrás das desculpas, dos comportamentos automáticos, daquela sensação que não sou bom o suficiente. Porque, na verdade, a insegurança transforma a sua mente num campo de batalha. E toda vez que você tem uma nova ideia, uma ideia criativa, ela é atacada. E você passa a acreditar que não é capaz, que isso não vai dar certo, que é melhor desistir. Então, toda oportunidade que surge, você encara como se fosse um risco, uma ameaça e acaba não conseguindo dar o próximo passo, aproveitando essa oportunidade. E aí, nessa situação, realmente fica difícil você avançar para o próximo nível, conseguir conquistar as coisas que deseja, porque você tem a sensação que a sua vida está paralisada mesmo naquelas coisas simples do dia a dia. Porque a insegurança, ela traz uma visão totalmente distorcida acerca de si mesmo. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Sobre 5 sinais, 5 comportamentos que demonstram que você é inseguro, que você está tendo insegurança e que isso está sabotando a sua vida, as suas oportunidades. E eu também vou falar sobre como superar essa insegurança e se tornar mais confiante para conseguir agir com mais coragem, com mais ousadia diante dos desafios. Mas antes de seguir e falar aqui sobre os 5 sinais, se você ainda não me conhece, eu me chamo Cris e por aqui eu compartilho sobre minha jornada de desenvolvimento pessoal e profissional para que você também possa crescer. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E o primeiro sinal que a insegurança pode estar sabotando as suas oportunidades é quando você tem aquela autocrítica excessiva, aquela voz interna cruel, pessimista, que faz com que você desacredite da sua capacidade, do seu potencial e que te impede de estar conquistando muitas vezes as coisas que você deseja. Ou então, quando você conquista, você não sente que é merecedor, você não consegue comemorar livremente. E mesmo quando você recebe, às vezes, um elogio, você tem dificuldades de aceitar esse elogio, você pensa que a pessoa está ali só sendo simpática contigo e não está sendo sincera, ou então você não acredita que o seu trabalho está tão bom assim. Acontecia muito comigo na faculdade, que eu tirava uma boa nota, mas eu pensava que o professor às vezes não tinha corrigido muito bem o trabalho, porque eu achava que não estava bom o suficiente o que eu estava fazendo. Eu não acreditava ali que eu tinha capacidade de produzir aquele trabalho. E se você também tem essa mania de se autocriticar em excesso, comenta aqui embaixo. Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre vocês, porque essa autocrítica, ela é muito prejudicial. Ela acaba te desvalorizando, destruindo a sua confiança. E quanto mais você repete esse padrão, mais você reforça esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, e mais difícil fica de identificar e romper essa barreira da insegurança. Que o primeiro passo para você se tornar mais confiante é ter a consciência que você está sendo inseguro, que você está se autocriticando e começar a se apoiar, a mudar o seu diálogo interno e não se cobrar tanto, passar a viver a vida com mais leveza, com mais tranquilidade e não tanto com esse excesso da cobrança por sempre estar fazendo tudo perfeitamente, porque esse excesso de autocrítica muitas vezes nos leva ao segundo sinal, que é a procrastinação. E a procrastinação, ela está muito ligada ao medo de errar, de fracassar, do julgamento, do que as outras pessoas vão pensar acerca de si, ou vão falar de você, sobre os seus erros, sobre os seus fracassos. E por conta desse medo, você acaba procrastinando para se proteger dessas possíveis ameaças que você imagina. Você evita situações de desconforto, de fazer tarefas que você considera desafiadoras, difíceis. Você simplesmente acaba não fazendo, porque se você não faz, não tem como errar. E se você não faz, não tem também como as pessoas julgarem, falarem sobre você. Então você simplesmente vai procrastinando, deixando sempre para depois. Só que se deixar para depois é cruel. Você passa o dia inteiro enrolando para não fazer. E aí quando chega a noite você se sente culpado, se arrepende e se autocritica e se sente cada vez mais incapaz. E vocês vão perceber que esses sinais, eles não estão isolados, mas que um instiga o outro.
E agora para e reflete por um instante. Quantas vezes você deixou para depois e acabou se arrependendo de não ter feito no momento? Então passe a agir, conte 1, 2, 3 e entre em ação. Porque se você deixar sempre para depois, você vai acabar sempre se sentindo péssimo. Então comece, dê pequenos passos. Muitas vezes a maior barreira é o começar. Porque o segundo e o terceiro passo, você tem uma barreira menor para estar rompendo. E como eu falei, a procrastinação ela está muito ligada ao medo de errar, que é outro sinal que indica que você é inseguro, porque você acredita que não é bom o suficiente, porque você não é capaz, porque não tem o conhecimento necessário. Então você tem medo de errar por conta do medo do julgamento, das críticas e busca ser sempre perfeito em tudo que faz. A busca excessiva pelo perfeccionismo. E isso acaba gerando sérias consequências porque você tem dificuldades de tomar decisões, dificuldades de dar aquele próximo passo, de entrar em ação. E isso acaba paralisando a sua vida e muitas vezes você perde oportunidades porque não agiu, porque não tomou a decisão no momento certo. E isso vai te impedindo de crescer. É por isso que você tem essa sensação da sua vida estar estagnada. Porque você não se arrisca, você simplesmente só faz aquelas atividades que você já domina muito bem. E você não tenta algo novo, algo diferente, algo que você não tem tanto domínio, porque existe mais chances de você estar errando. Então, para superar esse medo de errar, é importante entender que o erro, ele faz parte do processo, que é entre erros e acertos que a gente aprende, que a gente consegue conquistar as coisas que deseja. E todo erro, ele pode ser sim utilizado como aprendizado, porque na próxima tentativa que você fizer, você vai ter mais chances de acertar, porque agora você já sabe qual o caminho, da forma que não dá certo. Então, a próxima vez tem muito mais chances para dar certo. E se esse conteúdo aqui está fazendo sentido para você, vamos fazer um combinado? Deixa o seu like, assim eu sei que estou te ajudando. E o nosso quarto sinal de insegurança é aquela comparação excessiva. Só que essa comparação ela é extremamente prejudicial, porque na maioria das vezes você compara o seu bastidor com o palco das outras pessoas. Você olha para os resultados, para as conquistas que eles têm, mas não consegue enxergar muitas vezes as falhas, os tombos, os desafios, os obstáculos e todo o esforço que a pessoa precisou fazer para estar conquistando o que ela tem. E o pior ainda é quando você compara as conquistas de uma pessoa que está trabalhando há muitos anos, talvez 5, 10 anos, e você está ali apenas 1 ano trabalhando naquilo. É óbvio que os resultados serão totalmente diferentes, só que quando a gente faz essa comparação, a gente esquece desses detalhes, e isso acaba gerando muitas vezes aquele sentimento de inveja que é tão prejudicial, porque nós acabamos nos sentindo cada vez mais inferiores, inadequados, incapazes, como se estivéssemos sempre nos rebaixando, nos colocando para baixo e nos colocando na posição de vítima. Todo mundo dá certo na vida, menos eu. Todo mundo consegue conquistar alguma coisa, menos eu. E tantas outras frases que nós repetimos para nós diariamente, que estão nos colocando ali para baixo. Então passe, ao invés de se comparar com as pessoas, passe a se inspirar nelas. Observe o que elas estão fazendo, qual que é a atitude que elas têm, o comportamento, quais são as competências, as habilidades que elas desenvolveram ao longo do processo para estarem chegando aonde elas estão hoje. Aprenda com elas ao invés de ficar se comparando destrutivamente. Olhe qual é o caminho que elas percorreram e se inspire também para estar percorrendo o seu caminho da sua forma. E outro sinal de insegurança que é extremamente prejudicial é a busca por validação, pela aprovação das outras pessoas, porque você não consegue confiar na sua própria opinião, na sua própria capacidade. Então você passa a depender do outro, da confirmação dele sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, sobre a sua vida. Então você não consegue fazer as suas próprias escolhas. Toda escolha que você faz é em função de agradar o outro. Você vai para o restaurante e ao invés de escolher o prato que você deseja comer, você escolhe o mesmo prato que o outro. Ou então, ao escolher a sua roupa, você escolhe o que a maioria das pessoas fala que é o ideal para aquela situação. E isso acaba gerando muitas vezes uma insatisfação, uma infelicidade, porque você não está vivendo a sua própria vida, você está vivendo a vida que os outros querem.
Então passe a tomar as suas próprias decisões, a confiar mais na sua opinião, na sua capacidade de discernimento sobre as coisas. E agora eu quero saber aqui de vocês com qual desses sinais que você se identificou. Foi com 1, com 2 ou com os 5? Eu quero saber aqui a sua experiência, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo relevante. Então comenta aqui embaixo nos comentários, porque esse processo de superação, ele é um processo diário de construção da confiança e do combate da insegurança. E isso acontece através da consciência, de desconstruir essa visão distorcida de que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, mas que sim, você consegue, você é capaz, você pode sim fazer as coisas e não precisa ter esse medo de errar ou essa constante busca por validação, por se comparar, ou então essa crítica excessiva que é tão destrutiva. Isso nós conseguimos trabalhar através das palavras que falamos acerca de nós mesmos, através das nossas ações diárias. E eu lembrei um fato que aconteceu comigo. Algum tempo atrás, eu decidi começar a jogar frescobol. Na verdade, nada sério, era mais só por distração, por fazer alguma atividade diferente. E no início eu tinha muita dificuldade de direcionar a bolinha quando eu batia na raquete. Mas depois de algumas semanas treinando, eu comecei a acertar mais o direcionamento. Então, quando você passa a treinar uma habilidade, você consegue sim se desenvolver. Só que isso é um processo diário de esforço, de dedicação. Então, se você consegue desenvolver uma habilidade física, você também consegue desenvolver habilidades intelectuais, cognitivas, profissionais. Só que tudo que você precisa é dar o primeiro passo, é se movimentar, é se desafiar em pequenas ações do seu dia a dia para estar superando os seus limites, é buscar sempre aprender algo novo, expandir o seu conhecimento. Inclusive, eu vou deixar um link aqui com vários cursos da área de informática, profissionalizantes, de inglês, que podem te ajudar no seu desenvolvimento pessoal e profissional, a aprimorar as suas habilidades, a expandir o seu conhecimento e você estar crescendo e tendo novas oportunidades. São cursos acessíveis, com um ótimo custo-benefício, que tem certificado também, o que é importante para valorizar o teu currículo e te destacar no mercado. O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. E nesse processo de superar a insegurança e construir a confiança, você vai perceber que você vai precisar ter coragem para sair da zona de conforto e enfrentar aquelas situações desconfortáveis, aquelas tarefas difíceis, desafiadoras. E eu até já gravei um vídeo aqui no canal onde eu falo como sair da zona de conforto e estar se desenvolvendo. E eu vou deixar esse vídeo aqui para você continuar assistindo. Eu tenho certeza que vai te ajudar, que você vai gostar. E se você chegou até aqui, deixa o seu like para que esse conteúdo alcance e ajude mais pessoas. E se inscreva aqui no canal para estar recebendo conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!